भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। Durante a COP26, em 2021, o primeiro-ministro da Índia, o Narendra Modi, emocionou o público. No palco principal da conferência, ele prometeu que a Índia cortaria suas emissões de carbono pela metade até 2030 e até 2070 tornaria o país neutro em carbono. A imprensa e os ativistas ficaram encantados. Uma reportagem da Bloomberg disse que o compromisso ousado da Índia mudou o tom da conferência. Impressionante, né? Mas dá só uma olhada no que aconteceu depois que o Modi voltou para casa. A energia que mais cresceu na Índia foi a do carvão mineral, justamente a fonte que mais emite carbono na atmosfera. Em 2025, o país bateu o recorde da produção de carvão. Foram 1 bilhão de toneladas. É mais do que os Estados Unidos e a Europa produzem juntos. O governo indiano comemorou o que eles chamaram de boom do carvão mineral na Índia. Mas espera aí, ele não tinha falado na COP que a Índia estava trilhando o caminho para ser carbono zero? Para enriquecer, a Índia precisa mesmo de energia abundante e confiável dos combustíveis fósseis como o carvão mineral. Mas não é meio estranho o primeiro-ministro falar uma coisa na COP e fazer outra em casa? Na COP, ele diz cheio de pompa que tem compromisso de trabalhar por um planeta mais verde, limpo e saudável. Mas depois, comemora a marca de produção de 1 bilhão de toneladas de carvão mineral. Em casa, a fumaça é preta, mas na COP, o discurso é verde. Esse caso mostra que os políticos mais espertos, mais habilidosos já entenderam para que serve a COP. O principal evento climático da ONU não é o momento para jogar a real. Não é a hora de falar verdades desagradáveis. Todo mundo vai à COP para falar o que os ambientalistas querem ouvir. Por isso, essa conferência se tornou um torneio para saber quem se mostra mais puro, mais devoto da causa verde. Não é mais um encontro para resolver problemas ambientais. Com a COP30 em Belém, o governo brasileiro gastou mais de 1 bilhão de reais. Por isso, é hora da gente revelar verdades inconvenientes sobre a COP. Afinal, que conferência é essa? Como ela surgiu e no que ela se transformou nos últimos anos? Bora conhecer a hipocrisia climática da COP30. Tudo começou lá em 92, no Rio de Janeiro, a Eco 92, a Cúpula da Terra. Foi uma festa. O mundo inteiro se reuniu para discutir meio ambiente. Foi ali que nasceu a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, UNFCCC. Uma espécie de constituição climática assinada aí por quase todos os países do planeta. Dessa convenção saiu a ideia. Todo ano, os países voltariam a se encontrar. Um grande conselho anual batizado de Conferência das Partes, ou COP. Essas convenções, elas têm burocracias permanentes junto à ONU, que trabalham 365 dias por ano. Eduardo Lunardelli Novaes é administrador de empresas, produtor e empreendedor rural. Foi secretário do Clima e Relações Internacionais e secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente durante o governo Bolsonaro. E anualmente é feita uma assembleia das partes, né, que seria como se fosse um plenário, que é, em teoria, a instância suprema decisória dessas convenções, que são as convenções das partes, ou Convention of the Parties, chamadas de COP. Naquela época, o debate climático e ambiental no mundo tinha 3 características compartilhadas. A primeira delas é que existia um problema cuja fonte era as emissões de gases de efeito estufa atreladas à produção de energia. Daniel Vargas é mestre e doutor em Direito pela Universidade de Harvard, é professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro, foi secretário de Desenvolvimento Sustentável e secretário de Ações Estratégicas da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. A segunda, essas emissões eram resultado de um processo de industrialização que aconteceu historicamente, sobretudo nos países ricos do Atlântico Norte. À medida em que cresceram industrialmente, passaram a usar como fonte energética o carvão ou o petróleo, e o resíduo dessa energia hoje provoca, ao longo do tempo,
potenciais alterações na dinâmica do planeta. E a terceira, para combater esse problema, nós precisamos, de um lado, frear ou separar um espaço de liberdade para que os países mais pobres possam crescer e se desenvolver, não deixando assim que essa ocupação da atmosfera por gases produzidos no norte sirvam como uma espécie de proibição para novos países mais pobres avançarem. E, portanto, naquela época, o problema era um problema energético, industrial dos países ricos. O objetivo era acompanhar o progresso e principalmente negociar compromissos coletivos. Afinal, de nada adianta um país reduzir suas emissões de carbono se outros aumentam. A primeira edição aconteceu em 95 em Berlim e de lá não parou mais. São quase 3 décadas de encontros, negociações, resoluções, fotos oficiais, promessas e muita polêmica. Foi numa COP que nasceu o Protocolo de Quioto, em 1997. E as partes membro dessa convenção determinaram que, embora o suposto problema de mudanças climáticas antropogênicos fosse um problema global, as responsabilidades seriam diferenciadas, porque o grande estoque de gases de efeito estufa foram acumulados na atmosfera ao longo de séculos, e, portanto, os países ricos tiveram, notadamente, uma responsabilidade muito maior no acúmulo desses gases do que os países em desenvolvimento que se desenvolveram mais tardiamente. Esse foi o primeiro acordo internacional que obrigava países desenvolvidos a cortar suas emissões. O Protocolo de Quioto, ele impunha metas de redução de emissão de gás de efeito estufa exclusivamente para os países desenvolvidos. E os países em desenvolvimento não tinham que estabelecer suas metas de redução justamente porque eles estavam atrasados no seu desenvolvimento e, podemos dizer, até na Revolução Industrial. Mas não deu certo. O Senado americano não concordou, não ratificou a decisão da COP. O Canadá pulou fora em 2011 e, no fim das contas, só um ou outro país, como o Japão, chegou perto de cumprir as promessas do Protocolo de Quioto. Ocorre que, evidentemente, esse formato não é um formato que interessou aos países ricos. E foi por esse motivo que em 2015 foi assinado, sob muita pressão dos países ricos, com voluntarismo de países, digamos, ingênuos como o Brasil, o Acordo de Paris, que essencialmente substituiu o acordo anterior, onde todos os países teriam que estabelecer suas metas nacionais de mitigação de gases de efeito estufa. Dessa vez, quase todos os países do mundo assumiram metas de reduzir as emissões, cada um dentro das suas possibilidades. So a lot of people pull out the Paris Agreement as, well, it actually shows we can make real promises. Bjorn Lomborg é escritor, cientista político, professor de estatística e doutor em teoria dos jogos. É professor da Escola de Negócios de Copenhague e diretor do Consenso de Copenhague. Even if every country did everything they promised in the Paris Agreement, it would have very little impact. It would be about 1% cut in carbon emissions compared to what we otherwise would have had. But this is not what's necessary to fix climate change. You need much, much more. Como não conseguimos atacar a fonte original, que é o carvão e o petróleo na base da indústria dos países do norte, ontem como hoje, passamos então a olhar para outras soluções. E de repente, olha que surpresa, o debate climático no mundo hoje, em 2025, é cada vez mais um debate sobre como o uso da terra se dá nos países mais pobres. Portanto, o Acordo de Paris, tendo substituído o Protocolo de Quioto, não trata de estoques, não trata dessas responsabilidades históricas e propõe-se a encontrar soluções para esse suposto problema simplesmente na determinação da diminuição de fluxos futuros. É como se os países ricos tivessem transitado a 250 km por hora e em determinado ano eles vão baixar essa velocidade para 80 por hora. Os países em desenvolvimento nunca atingiram essa velocidade no passado e, a valer o Acordo de Paris, nunca poderão fazê-lo no futuro também. O resultado é que basicamente nenhum país está no caminho para cumprir essas metas até 2030. Quando esse ano chegar, provavelmente os líderes mundiais vão pedir desculpas, dizer um I'm sorry e, com a mesma devoção vazia, com os mesmos discursos de sempre, fazer mais promessas para o futuro. Assim, a gente toca numa espécie de ilusão coletiva da COP.
a ideia de que os negociadores, as pessoas reunidas ali, têm o poder de ditar os rumos do mundo. Na verdade, elas não têm tanto poder assim. Podem criar protocolos e acordos, mas quem de fato faz regras e leis, claro, são os parlamentos nacionais. Ilusões coletivas à parte, o fato é que, enquanto a gente não inventar substitutos bons e baratos para a gasolina, para o gás natural, ou formas de produzir cimento, aço, concreto e fertilizantes sem emitir tanto carbono, dificilmente as decisões da COP vão ter algum impacto no mundo. No começo, as conferências eram pequenas, reuniam mesmo só diplomatas e alguns ativistas. Mas com o tempo, a COP se transformou num Oscar da sustentabilidade, um evento realizado para as câmeras e para render boas imagens na imprensa e nas redes sociais. Um palco para celebridades posarem como engajadas e antenadas nos grandes assuntos. A COP27, que aconteceu lá em 2022, em Sharm el-Sheikh, um charmoso balneário do Egito, foi anunciada como a última grande chance para salvar o planeta. We are in the fight of our lives and we are losing. Greenhouse gas emissions keep growing. Global temperatures keep rising. And our planet is fast approaching tipping points that will make climate chaos irreversible. We are on a highway to climate hell with our foot still on the accelerator. Um grito de socorro diante da emergência climática. Mas milhares de pessoas emitiram um bocado de carbono para chegar até lá. Foram 33 mil participantes credenciados, o maior número da história até então. A viagem de boa parte dessas pessoas foi bancada com dinheiro público dos países mais pobres do mundo. A Nigéria, por exemplo, enviou mais de 1.000 representantes. E assim como em Belém, a COP do Egito também teve esses problemas de hospedagem. Era gente demais para poucos quartos de hotel na praia do Egito. A COP27 também teve protestos de ativistas contra os combustíveis fósseis. Ativistas que chegaram lá lotando jatinhos e aviões comerciais movidos a combustíveis fósseis. No ano seguinte, a COP28 de Dubai deixou o Egito no chinelo. Reuniu cerca de 90 mil pessoas. Sim, mais do que um Maracanã lotado. Virou o maior evento climático da história e o mais contraditório. Só o Brasil levou mais de 3 mil pessoas, só perdendo para os Emirados Árabes, os anfitriões da festa. 8 países africanos enviaram cada um mais de 1.000 participantes. Como o Brasil, esses países estão com as contas no vermelho, mas pelo jeito tem verba suficiente para bancar voos e hospedagens num dos lugares mais caros do mundo. A COP28 foi tão inchada que precisou acontecer em 2 locais distintos dentro do Expo City Dubai, com áreas exclusivas para governos, empresas e ONGs. Originalmente, as pessoas que participam de posições de autoridade nos diversos países, via de regra, essas pessoas fazem parte de um grupo de interesse que operam através de uma porta giratória, que ora eles estão ocupando cargos de poder, de autoridade governamentais, ora eles estão fazendo parte da burocracia multilateral da própria ONU, ora eles estão fazendo parte, via de regra, de organizações não governamentais cujo interesse é justamente mobilizar e elevar as ambições, como eles falam, né, de forma que haja mais capital envolvido para essas mudanças de vida em sociedade e que, por sua vez, via de regra, nós estamos falando de bilhões e bilhões de dólares a fundo perdido, que são, então, alocados para essas próprias ONGs implementarem, digamos assim, esses projetos. Se a gente está mesmo diante de uma catástrofe climática, como os ambientalistas mais radicais dizem, será que faz sentido tanta gente cruzar o mundo para participar desses eventos? Será que negociações online, pelo Zoom, e depois aí uma pequena reunião de presidentes, não daria conta, não seria mais coerente com o discurso dos próprios ambientalistas? Hoje a COP, ela é um espetáculo, ela é um show, ela
serve para trânsito de interesses, como qualquer feira de negócios, na verdade, para fechamento de negócios, apresentação de propostas sempre ligadas ao lobby, diretamente ligado às autoridades que ali estão presentes, notadamente os burocratas da ONU ou mesmo as autoridades nacionais dos diversos países. Até mesmo ambientalistas de esquerda já perceberam que a COP não tem muita função além desse narcisismo climático. Em 2024, 428 cientistas, ativistas, acadêmicos e até chefes de Estado publicaram uma carta aberta pedindo mudanças profundas no formato das conferências climáticas da ONU. Eles pediram reuniões menores, mais frequentes, mais voltadas a soluções e sem tantos lobistas participando das reuniões. Ou seja, menos conversa mole e mais resultado. There's definitely some concern in the COP process that people say, oh, there's lots of fossil fuel lobbyists that are actually taking away the attention. A lot of people need these sorts of antagonists to explain why has nothing happened so far. But the reality, of course, is the COP process is mostly infiltrated by a lot of lobbyists who are saying the only way to solve climate change is by cutting our carbon emissions dramatically right now at costs that most people will just not democratically accept. That's an unrealistic argument, and that's not something that's going to happen. Again, we need to get realism back into the COP process. Say, yes, there is a climate problem. No, we're not going to solve it by making unrealistic promises. We're going to solve this by investing a lot more into green energy research and development. This will both be cheaper than the current policy, much, much cheaper, and it will be much more likely to actually work. Essas COPs, elas são um ambiente propício para exercício daquilo que a gente pode chamar de conflito de interesses, onde as mesmas pessoas que fazem parte da exposição de supostos problemas estão apresentando junto ou à iniciativa privada ou a organizações não governamentais soluções para esse problema existencial da humanidade. Na COP28, aquela de Dubai, mais de 2.400 representantes da indústria de óleo e gás receberam credenciais para circular nas negociações climáticas. Até faz sentido, afinal, boa parte dos problemas ambientais são problemas de energia. Então é preciso discutir com a indústria desse setor. Mas não dá para negar que fica um pouco estranho usar a Conferência das Partes para fazer negócios. A rede britânica BBC revelou documentos mostrando que autoridades dos Emirados Árabes planejavam usar o seu papel de anfitriões da COP28 em benefício da sua própria estatal de óleo e gás, a ADNOC. Entre os planos, havia conversas sobre parcerias com a China para a exploração de gás no Moçambique, no Canadá e na Austrália. Teve um caso em que os próprios organizadores da COP atuaram como lobistas. Em 2024, integrantes de uma ONG ambientalista se passaram por investidores de uma empresa fictícia de Hong Kong. Eles disseram que estavam interessados em patrocinar a COP29. E também se mostraram dispostos a fechar contratos de óleo e gás com a SOCAR, a estatal de óleo e gás do Azerbaijão. Ninguém menos que o CEO, o coordenador da COP29, que também era vice-ministro de energia do Azerbaijão, o Elmur Sultanov, foi gravado pela ONG bastante disposto a fechar contratos de exploração de petróleo. We have a lot of gas fields that are to be developed. Our SOCAR trading is trading oil and gas all over the world, including in Asia. Ou seja, num lado da COP, ativistas protestam para acabar com os combustíveis fósseis. Mas no outro, políticos e empresários negociam mais contratos de exploração de combustíveis fósseis. Porque não é uma coincidência que em 1972 tenha surgido um documento chamado Limites do Crescimento, que é um documento dos países ricos, dizendo que o crescimento deles não ameaça o meio ambiente, mas o crescimento de quem não cresceu é uma ameaça e o planeta não aguenta. O planeta chegou no seu limite, ninguém pode mais crescer. Quem cresceu, cresceu e não ameaça planeta. Quem não cresceu não pode crescer, ameaça o planeta e os recursos naturais de quem não cresceu vai servir para sustentar o crescimento de quem já se desenvolveu. Aldo Rebelo foi presidente da Câmara dos Deputados, ministro da Defesa, ministro da Ciência e Tecnologia, ministro do Esporte e da Coordenação Política. Em seguida, no mesmo ano, a esse documento, eles fazem a primeira Conferência do Clima das Nações Unidas em Estocolmo, isso em 1972.
E o Brasil tem um embaixador estadista, teve embates com o embaixador americano, que também era um estadista, um homem muito preparado, o embaixador Patrick Moynihan, que depois veio a ser senador por vários mandatos nos Estados Unidos, e ele dizia isso. Primeiro, vocês congelaram o poder militar com o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, que deixou 5 países com o monopólio das armas nucleares que não ameaçam o mundo, e os outros que não podem ter armas nucleares porque a deles ameaçam o mundo. E agora vocês chegaram no congelamento do poder econômico. Ele disse isso numa palestra em Nova York, para estagiários da Escola Superior de Guerra. Ele disse: agora se trata do congelamento do poder econômico mundial, onde o mundo vai ser transformado num grupo de 2 países, um consumidor de matéria-prima e recursos naturais desenvolvido e o outro fornecedor de recursos naturais proibido de se desenvolver. E a partir daí, o problema não é mais a energia e a indústria dos ricos, mas a produção agrícola e pecuária dos pobres. E ao fazer essa reorientação, a gente muda radicalmente o objeto das negociações climáticas globais. Em vez de negociar como um conjunto de países ricos deve ficar com a maior parte da conta, a gente agora negocia como essa conta, que não foi paga por eles, vai ser transferida para os países mais pobres, que ainda têm na agricultura, na pecuária e no uso da terra sua base econômica predominante. Então o que nós vamos ver e hospedar no Brasil na COP30, pelo que tudo indica, será uma negociação sobre como tratar a agricultura em uma agenda climática que estabelece restrições, obrigações e punições. E se formos por aí, sabe o que tende a acontecer? De repente, o problema climático do mundo é o problema do agricultor ou do pecuarista, que quando usa a terra para produzir o alimento que garante a alimentação e a segurança alimentar do mundo, passou a ser, de repente, uma ameaça existencial à terra. Mas tem outro tipo de lobby que pouca gente comenta. O lobby mais poderoso da COP não é o do óleo e do gás ou das grandes empresas que querem parecer sustentáveis. É o lobby da burocracia climática. Eu estou falando das ONGs, dos institutos e das fundações que orbitam em torno dessa agenda do clima. Eles parecem ativistas climáticos, com camisetas cheias de slogans, roupas diferentes, mas têm um objetivo bem específico e bem concreto: mais dinheiro para os fundos de adaptação e justiça climática. A maior parte desse dinheiro não vai para proteger florestas ou para inventar tecnologias mais verdes. Vai para manter escritórios, viagens e salários das próprias ONGs, dos próprios ativistas que estão lá na COP. Essa engrenagem transforma a COP num imenso mercado de influência. Os ativistas disputam quem fica com a maior fatia dos fundos de crise climática. Muitas vezes, esse dinheiro vai parar bem longe do clima. Olha só o que aconteceu com o Inflation Reduction Act, aprovado pelo governo Biden. Esse programa foi vendido como o maior pacote climático da história dos Estados Unidos. Foram mais de 100 bilhões de dólares para energia limpa, para redução de emissões e para tal justiça climática. Mas em 2023 se descobriu que parte do dinheiro acabou em causa sem nenhuma relação com o meio ambiente. A Agência Ambiental Americana destinou mais de 50 milhões de dólares para a Aliança da Justiça Climática. É uma rede de ONGs que organizou, por exemplo, uma marcha em Washington com cartazes como "Palestina livre é questão de justiça climática", "Nosso governo financia o genocídio", "Só uma revolução socialista pode impedir a Terceira Guerra Mundial". No site desse grupo, dessa aliança, o texto é claro: tudo começou com o colonialismo, o imperialismo e o extrativismo. E eles ainda têm um pedido: cortar financiamento militar a Israel e iniciar um processo de desmilitarização global. Você acredita? Um dos braços dessa aliança, o Demilitarize, vai além. Luta pelo fim da polícia, pelo fim das forças armadas e das prisões. É para bancar esse tipo de radicais que servem os fundos globais de justiça climática? É esse tipo de ativista, ou melhor, de lobista, que enche os palcos da COP e faz protestos por mais financiamento contra o aquecimento global. Meu filho, você não vai acreditar no que aconteceu lá no Canadá. Depois de ter o carro lotado com as compras que fez, uma mulher dirigiu por 15 minutos, até ela perceber que tinha deixado na loja algo muito valioso. Uma TV de 50 polegadas, será?
Não. Ela esqueceu dentro do carrinho, no estacionamento, o seu filho, de 2 anos. This is Black Friday! Essa é só uma das milhares de histórias inacreditáveis que acontecem em Black Fridays. Mas inacreditável mesmo é o maior desconto da história da Brasil Paralelo. Sem loucura, sem correria e sem compra inútil. Nós nunca cobramos tão pouco para entregar tanto. Só R$ 7,90 por mês. Até 70% de desconto para você liberar nossos originais, nossos filmes, nossos cursos e muito mais. Então não perca tempo e torne-se membro agora. Toque no botão que está aqui embaixo antes que o desconto acabe e o preço aumente. E ele vai aumentar. Ah, e se você tem dúvidas sobre o que aconteceu depois, ela obviamente voltou, buscou o seu filho e colocou no banco de trás do carro junto com as suas compras. Você não precisa passar por isso. Basta tocar em Saiba Mais. Está na hora da gente falar da maior hipocrisia da história da COP, que é a conferência em Belém. O que o governo pretende apresentar na COP de forma festiva? Aumentar suas metas de redução de gases de efeito estufa para o ano de 2035 para uma banda entre 59% e 67% de redução das emissões de gases de efeito estufa quando comparado às emissões de 2005. E agora a gente entra na parte ainda mais surpreendente. Como meio de implementação, em outras palavras, a forma como o governo federal pretende implementar os programas que, em teoria, irão atingir esses resultados e não serão atingidos, eu repito, uma delas é a redução da emissão de gases de efeito estufa da agropecuária em 50%, enquanto que os outros setores terão autorização para continuar aumentando suas emissões. Em suma, as políticas climáticas implementadas de forma multilateral e mais especificamente dentro do Brasil, pelos grupos de interesses que comandam essa pauta, é a de inviabilizar o uso e ocupação da terra e, portanto, a maior vantagem comparativa que o Brasil tem perante o mundo. Além daquele R$1 bilhão que o Lula reservou para a COP30, ainda tem mais 260 milhões gastos com navios hotel de luxo para resolver a falta de hospedagem. E mais de 500 milhões para um acordo com a Organização dos Estados Ibero-Americanos para a organização do evento. Pelo jeito, está sobrando dinheiro no Brasil. O governo Lula gastou tanto na COP porque quer vender a imagem de que ele está do lado do meio ambiente. Mas será que está mesmo? Esse mesmo governo que organiza a COP da Amazônia foi o que prejudicou o marco do saneamento básico. Um marco que poderia resolver o maior problema ambiental do Brasil: os rios cheios de esgoto a céu aberto, principalmente nas grandes cidades da Amazônia. Com os decretos de 2023, logo no início do governo, o Lula abriu brechas para que as velhas estatais de saneamento, que não fazem saneamento nenhum, voltassem a atuar sem licitação. Assim, ele enfraqueceu a entrada da iniciativa privada, justamente quem mais investia para ampliar a coleta e o tratamento de esgoto. E o mesmo governo que adora discursar sobre as vantagens da energia limpa, aumentou imposto de importação de carros elétricos e híbridos. Ou seja, em vez de facilitar a transição para tecnologias menos poluentes, dificultou. E, para receber a COP30 em Belém, o governo ainda derrubou mata nativa para abrir estradas. Foram mais de 100 hectares, ou seja, mais de 100 campos de futebol de mata nativa destruídos para a construção da chamada Avenida Liberdade. Um desmatamento aí que ficou escancarado em jornais nacionais e internacionais. Pior ainda, milhões de reais foram gastos nas obras de saneamento em Belém, mas mesmo assim a coleta de esgoto vai atender apenas 3% da cidade. E, segundo os jornais, quem mais se beneficiou foram os bairros ricos, enquanto os pobres continuam convivendo com o esgoto nos igarapés. Brazil is hosting COP30, and the answer, whether it's effective, is already in the name. It's the 30th meeting. We have had 29 others before that, and 29 that really haven't worked. Why? It's a very simple answer. We're gathering lots of people in one place to promise stuff they don't want to fulfill. So mostly they come, give great promises,
then go home and don't do it. O meio ambiente sofre sim sérias ameaças. Por isso mesmo a gente precisa de menos viagem inútil, menos conversa fiada de gente querendo aparecer nas câmeras e mais tecnologia, mais inovação para suprir cada vez mais necessidades humanas com cada vez menos impacto ambiental. Para saber mais sobre a COP e outras polêmicas ambientais, leia o meu novo livro, Guia Politicamente Incorreto do Meio Ambiente. Essa é uma série especial da Brasil Paralelo sobre meio ambiente. No segundo episódio, a gente trata seriamente sobre a Amazônia, um tema tão presente na nossa história que não sai da nossa política. Saiba como funciona a repressão verde, que deixa a floresta em pé, mas o povo de joelhos. No terceiro episódio, exploramos a polêmica das mudanças climáticas, o tão falado aquecimento global. Quanto será que há de ciência, de lobby ou de alarmismo nesse assunto? Conheça os profetas do fim do mundo. Assista aos 3 episódios aqui mesmo no canal. Compartilhe com seus amigos, se inscreva e curta o vídeo.